Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com a graça de Deus. Hoje nós vamos ler Primeiro Reis, o capítulo 4, 5 e 6. Antes vamos orar. Baixem suas cabeças, fechem seus olhos e ore ao Senhor. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na tua presença. E em nome de Jesus, pedimos, Pai, nos abençoe, nos ajude, nos dê entendimento da tua palavra, Pai. Pai, ajude-nos a ter sabedoria, discernimento, para entender cada palavra que está escrito aqui no teu livro sagrado, Senhor. Ajude-nos, Pai, precisamos da tua ajuda. E te pedimos, Pai, também que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe tudo que fizemos de errado, Pai, porque erramos todos os dias, Senhor. Perdoe-nos, Pai. E peço ao Senhor também por todas as pessoas do mundo inteiro que estão sofrendo, Pai. Olhe por cada um, Pai. Tem gente que perdeu seus lares, suas casas, foram tudo derrubado. E além disso, ainda perderam os seus entes queridos, seus familiares. Pai, cuida deles, Senhor. Dê a eles um conforto. Proteja, Senhor, todos nós, Senhor. Nos proteja e nos abençoe a todos os nossos familiares, nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, pastores, Senhor. Abençoe a todos nós e cuide de nós, porque precisamos de Ti, Pai. E te agradeço, Senhor, também pelo alimento que o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo nosso alimento. O Senhor tem nos dado, Pai. Nunca nos deixou faltar o nosso alimento, Pai. E peço ao Senhor também que olhe, Senhor, por todos os missionários que estão pelo mundo para pregar o Evangelho, Pai, cuida deles. Supre as necessidades de cada um, Senhor. E abençoe-os também, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, para quem não sabe, nós estamos lendo a Bíblia no Antigo Testamento. Nós já estamos em Reis, Primeiro Reis. Nós não vivemos mais o Antigo Testamento, porque Jesus veio e cumpriu todo o Antigo Testamento para nós. E antes era muito difícil, quase impossível mesmo, de cumprir. Mas o Senhor cumpriu tudo, porque Ele foi um homem que veio, que desceu à terra, que foi o Senhor, nosso Deus, que desceu, se fez homem e nunca pecou. Nunca pecou. Sofreu tudo caladinho, para que todos que nele crescem será salvo. E ele nos ama muito, tanto a mim quanto a você. E ele quer que as pessoas se acheguem a ele, porque ele é muito educado. Ele não vai obrigar você a acreditar nele. Você tem que dar uma chance de ouvir a palavra para o Senhor poder abrir seus olhos e ouvidos espirituais. Aí você vai conseguir ver a diferença que é. Porque quando eu era católica, eu não tinha entendimento nenhum. Eu conhecia de ouvir falar. Por quê? Porque foi nos passado de uma forma, e para não ofender ninguém, né? Mas foi nos passado de uma forma totalmente errada. Ninguém ensinou a Bíblia para nós. Né? No catecismo onde eu fiz, eles tiravam algumas palavras da Bíblia, mas de outras do homem, deles mesmos. Então, eles fizeram o catecismo e, como um anticristo, ele foi tirando Cristo da frente
e foi colocando todos os santos que eles queriam, que eles inventaram, que eles arrumaram. Isso para que o Senhor Jesus não aparecesse. Então, eles falam na igreja de Jesus, tudo, mas vocês podem ver que eles falam de Jesus, mas fala de todos os santos também que eles arrumaram. Então, nós temos que prestar atenção, não estou falando mal de ninguém, porque eu vivi na igreja católica e muita gente fala, só porque agora virou crente, agora é contra. Não, eu não sou contra. Eu sou contra o ensinamento errado. É uma pena, mas assim como eu fui católica e fui salva por Cristo, tem muita gente que vai ser salva por Cristo lá dentro. Então nós não podemos falar que todos vão para o inferno, por exemplo. Não, não podemos dizer isso de jeito nenhum. Porque hoje eles podem estar na católica, acreditando em tudo que o Papa fala, né? Inclusive os padres, e tem muitos padres bons. E tem muitos padres que estão acordando. Eles não estão mais pregando negócio de santo, essas coisas, porque eles estão vendo a verdade. E então, assim, como eu vivi muito tempo no catolicismo, no engano provocado pelaquele anticristo, não aquele que ainda vai vir, né? Que vai vir o anticristo, o pior de todos, né? Mas todo aquele que nega que Jesus é Deus e é o único Senhor e Salvador, esse também é anticristo. Jesus falou que já havia muitos anticristos na Terra. Então, essas pessoas que passaram o ensinamento errado, eles vão ter que dar conta no dia, né? Do Senhor. Passaram ensinamento errado para muita gente. Então, assim, é muito difícil, sabe? Mas a partir da hora que você fala assim, não, eu vou ouvir esse crente, vai, vamos ver. Vou ouvir a palavra. Não é qualquer crente. É aquele crente que pega a Bíblia e lê a Bíblia. Ensina. Não é qualquer um. Por que eu falo isso? Porque eu já fui em igreja, ou seja, a gente não, na igreja somos nós. Eu já fui em casa de oração, eu não tinha o entendimento. E aí ele falava que quem desse R$1.000 no envelope ia ficar rico, ia ficar isso e aquilo. E tava eu, o Igor e o Marcos nesse dia. E a gente ficou olhando aquilo e eu não tinha me convertido ainda. Mas o Senhor protegeu a gente tanto para não deixar nós cairmos naquela loucura. E eles ficavam expulsando o demônio, dizendo eles, né? E fazia aquela coisa, aquela loucura toda. E então eu senti assim no meu coração um negócio muito ruim, muito ruim. E o Igor falou para mim, mãe, eu senti um negócio ruim no meu coração, eu não quero ficar aqui. Eu falei, eu também não. O Marcos falou, eu também não. E nós saímos, para nunca mais voltar lá, com a graça de Deus. E o Senhor foi indo e foi mostrando, sabe? Foi abrindo, porque eu fui me interessando de conhecer a palavra e o Senhor foi abrindo o nosso entendimento. E hoje a gente conhece a palavra, conhece o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu o amo. Se você conhecer Ele, você vai amar também. Você vai ver o quanto é bom ter uma pessoa que deu a sua vida tão preciosa por nós, que nós somos pecadores. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, cuidado nas casas de orações que vocês forem, tome muito cuidado. Eu tive muita sorte que o Senhor me abriu a porta da onde eu vou congregar. Eu, meu marido, meu filho, nós vamos congregar aqui na IBJ, que é a gente chama de igreja porque nós nos reunimos lá para adorar o Senhor, né? Nós vamos lá para orar, para termos comunhão com os irmãos e ouvir a palavra, né, que o pastor prega, né? E o pastor, ele é levantado por Deus para nos ensinar, para nos guiar. Nós somos as ovelhas que temos e ele tem que nos guiar. E tem ovelha que se desvia do caminho, então ele vai atrás, pega de volta
explica e traz de volta. É isso o pastor. Ele ajuda muito. Então nós temos que ter comunhão com os irmãos. Nós nos unirmos para cantar a louvor ao Senhor. É muito bom. Para orarmos. É muito bom, gente. E eu, Marcos e o Igor, nós tivemos sorte de ir para uma casa de oração e unirmos com os nossos irmãos, a igreja, né? Que somos nós, que são pessoas idôneas, são pessoas corretas. Quando eles pedem o dízimo ali, não é para eles. Vocês podem ter certeza, não é todo lugar. Tem lugar que eles são ricos, são donos de avião, são tudo, mas isso aí eu deixo para que Deus e eles resolvam. Eu falo da onde eu vou. Eu vou porque eu amo ir ali louvar o Senhor, adoro ir ali, e ali a gente sabe que a gente está ali louvando ao Senhor mesmo, de verdade, e a palavra é correta. O pastor prega a palavra bem correta, bem certinho pra gente. E nos ensina coisa boa, ensina muita coisa boa para nós. Então, ele coloca tudo em ordem, né? Tem as pessoas que ajudam e separam os dízimos certinho para ajudar, para mandar para as pessoas que estão até fora do Brasil, estão em cada país pobre, que não tem nem comida para comer. Então, esses dízimos é direcionado a essas pessoas para ajudar a gente. Não é para enriquecer o pastor. É tanto que o nosso pastor é pobre, né? Assim como nós, né? Então, o que nós doamos na hora do dízimo que nós doamos, não é para enriquecer ninguém. Como muita gente fala, tem lugar que sim. Mas aí é o que eu falei, prestem atenção onde vocês vão. Mas onde eu vou, pela glória de Deus mesmo, que nós caímos ali, e é muito correto. É tanto que um dia eu fui visitar uma outra igreja, né? Uma outra casa de oração. E chegando lá, eles começaram a louvar, a cantar, mas eu não senti a presença do Senhor ali, sabe? Parecia mais uma discoteca, né? Como nós chamamos antigamente, né? Um palco cheio de cantores dançavam, tudo. Eu não senti. Eu senti vontade de chorar. Senti vontade de chorar. Porque meu coração não dá para aquilo lá, não. E onde eu vou é muita paz. A graça de Deus. E então é isso, gente. Nós somos a igreja. Por isso que eles chamam a casa de oração de igreja, porque todos nós que conhecemos o Senhor Jesus, que entregamos a nossa vida para Ele, nós nos unirmos todos juntos para orar e para louvar o Senhor. Então, o pessoal fala, ó, a igreja, é lá na igreja, é porque é lá que nós nos unimos, nos ajuntamos, né, para congregar. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Então vamos começar, né? Porque eu já falei demais. Vamos começar então a leitura. 1 Reis, no capítulo 4. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes sacerdotes: Azarias, filho de Zadoque, escrivães Eliorefe e Aías, filho de Sisá, conselheiro do rei, Josafá, filho de Ailude, comandante do exército, Banaías, filho de Joiada. Você pode ver que até no Antigo Testamento tinha todas as pessoas para fazer cada um o seu trabalho, né? Assim como uma empresa, né? Que ninguém faz o trabalho do outro, tudo igual. A menos que precise de mais de uma pessoa, né? Mas cada funcionário tem a sua missão, né? Ali para cumprir, né? Então, o conselheiro do rei Josafá, filho de Ailude, comandante do exército Banaías, filho de Joiada. Sacerdotes Zadok e Abiatar, chefe dos administradores dos distritos
chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã, encarregado dos serviços do palácio, Aizar, encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abda. Por que tem as pessoas? Porque não dá conta de fazer tudo, né? É onde a gente congrega também a mesma coisa. Tem as pessoas para fazer, né? Tem uns para fazer a limpeza, outros para no dia de uma festa fazer a comida, outros para cuidar da parte financeira e assim vai, né? E o pastor para olhar por nós, para orar, para pregar a palavra, né? Porque é levantado por Deus. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio. E cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes os nomes desses 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Hur, a região montanhosa de Efraim, Ben-de-Quer, as cidades de Maás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã, Ben-Ezed, as cidades de Arubote e Socó, e todo o território de Éfer, Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor. As folhinhas é fininha, ruim de virar. Baaná, filho de Ailude, as cidades de Taanaque, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de Abel, Meolá e Joquimeão. Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendentes de Manassés, e a região de Argob, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ildo, o distrito de Maanaim, Ahimaás, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão. O território de Naphtali, Baaná, outra filha de Salomão, o território de Naphtali. Baaná, filho de Uzai, a região de Aser e a cidade de Bealote. Josafá, filho de Parua, o território de Issacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. O povo de Judá e de Israel era tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão,
faziam parte todas as nações que haviam desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, porcos e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uva e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimento tão grandes que não podiam ser medidos. Mas por que Deus deu tanta sabedoria e entendimento para Salomão, né? Acabou vindo depois muita riqueza, porque ele não pediu riqueza, né? Ele pediu sabedoria e entendimento, né? Toma água. Salomão não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria, que o Senhor desse sabedoria para ele reinar, né? Ser um bom rei. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Israelita, e do que Emã, Calcol, e Darda, filho de Maol. Significa que essas pessoas eram muito sábias, né? Mas Salomão teve a porção triplicada de bênção, de inteligência, de tudo, né? E a sua família se espalhou por todos os países vizinhos. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Então vamos para o 5. Irão, rei de Tiro,
sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: o seu filho que eu vou pôr como rei depois de você construirá o templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Então, o Salomão que construiu o primeiro templo, né? Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvore, tão bem como a sua gente, da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele, como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão a toras do alto dos montes Líbano até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. E assim Hirão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo o Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens, a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Hirão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras
e a madeira para a construção do templo. Terminamos o 5, vamos para o 6, tá? 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura. Gente, como deveria de ser enorme esse templo, né? Bonito, né? A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Olha só! Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura. Sabedoria de Deus, né? Que Deus deu. Salomão ficou muito inteligente, né? Muito. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura. As do andar do meio tinham 2,70 metros de largura e as do andar de cima 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos. Olha só, até isso. Que bonito, né? E não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escada para subir ao 2º e ao 3º andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. Assim, Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E os assoalhos foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto.
O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em formas de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a arca da aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento, por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo eram revestidas de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folheados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando os querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das divisões eram revestidas de ouro. Na altura do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheados a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de duas folhas, que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinha uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedra. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, segundo mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado
como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Também, né? Para construir um templo desse tamanho demorou bastante mesmo. Então, gente, nós terminamos também o 6 e Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.